Dia 15 de outubro de 2025, em uma sessão plenária no STF, um integrante, ministro com a devida vênia, Flávio Dino, a Vossa Excelência comete um certo equívoco quando o mesmo, na votação para gênero nas escolas, faz uso da Bíblia de forma indevida. O ministro afirmou, entre outros pontos, o que segue: bastaria uma leitura atenta das Sagradas Escrituras para identificar o quão desconforme é esse raciocínio de um modelo de família, grifo meu, tradicional. Moisés era filho adotivo. Abraão vivia um arranjo familiar bem diferente do que convencionamos chamar de família tradicional. Não existe uma única maneira de se enxergar no mundo e nele viver e se relacionar amorosamente, conjugalmente, com outras pessoas. O que nos parece, e o que me causou espanto, um ministro da envergadura de Flávio Dino não conseguir fazer uma simples hermenêutica no texto bíblico, sendo que o mesmo lida com interpretação no Código Penal. Quando o mesmo vai fazer uso da Bíblia Sagrada, parece-me que a colocação de Flávio Dino é: se os evangélicos querem tanto o modelo de família tradicional, por que logo a regra de fé dos evangélicos, dos crentes, dos salvos, carregam nela um modelo não tradicional que os mesmos defendem? Será que Flávio Dino ele está certo em sua colocação? Nós que temos a nossa Constituição debaixo do braço, a nossa regra de fé, infalível, inspirada, irrefragável, absoluta como verdade, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, infalível, inexorável, irrefragável. Será que em nossa Constituição, em nossa regra de fé, a Bíblia é inspirada pelo próprio Deus, o Espírito Santo, não defende nela um modelo de família tradicional? Será que haveria em nossa Bíblia certas distorções no tocante àquilo que Deus instituiu como família modelo e tradicional? O que me parece é que Flávio Dino não consegue fazer uma interpretação bíblica, uma simples e básica hermenêutica que nossos alunos aprendem logo na escola bíblica dominical, nos seus primeiros passos na conversão. Flávio Dino parece não compreender, ou não quer compreender, é que a Bíblia tem nela narrativas que são descritivas, e nestas narrativas, distorções, pecados, e isso ocorre após a queda, porque tudo que Deus criou é perfeito, e o modelo de Deus é perfeito, e o princípio que Deus instituiu e estabeleceu, logo, é normativo e prescritivo. Parece que Flávio Dino, o ministro com a devida vênia, não consegue distinguir o que é normativo e prescritivo daquilo que é narrativo e descritivo. Claro que a Bíblia aponta diversas distorções, pecados, adoções e também famílias completamente afetadas pelo pecado. E nisso o incesto é evidente. Também, além do incesto, nós temos poligamia, como o próprio caso de Abraão. O próprio Moisés sendo adotado devido ao contexto em que ele vivia, os hebreus como escravos na terra de Gosen, e a filha de Faraó adotando Moisés dentro do palácio. Em todas essas narrativas e distorções, que não é nada tradicional e foge daquilo que Deus estabeleceu, como poligamia, enfim, nós temos no nosso Código Penal, lei estabelecida, lei moral no deserto, dada a Moisés, aquilo que Deus colocou como normativo e também prescritivo. E Deus nunca tolerou estas distorções e estes modelos de casamento completamente fora daquilo que Deus estabeleceu, destoando de um princípio que Deus estabeleceu, e tudo isso foi devido à queda. O problema, Flávio Dino, é que Deus não esconde os erros dos homens atrás de uma toga. O nosso Deus, ele usou 40 autores, mesmo esses homens sendo imperfeitos, mas com o auxílio e capacitação do Espírito Santo, a inspiração do doce Espírito Santo, registrou erros de todos os homens para apontar
que somente há um único Deus perfeito e verdadeiro, este que veio entre os homens, Jesus Cristo de Nazaré. E em um contexto, em Mateus 19, e o senhor conhece bem, quando os fariseus, mais ou menos aqueles que usavam a toga dentro do sinédrio, tentaram de alguma forma pegar Jesus sobre o divórcio, Jesus, ele simplesmente não usa as narrativas descritivas com distorções de casamento para dar exemplo aos fariseus. Mas ele diz que no princípio não era assim. O que Jesus está dizendo é que essas distorções que ocorreram e culminaram em divórcio, em carta de divórcio, repúdio, no princípio não era assim. E o princípio é o que Deus estabeleceu. E o modelo de família no princípio é exatamente aquilo que nós defendemos. Não há aberração de ideologia de gênero, distorções de família, como muitos que diziam ser evangélico e carregar a Bíblia Sagrada como regra de fé, hoje defende completamente ao contrário. Mas vamos para as Escrituras, e como bom assembleano, e o senhor conhece bem, para não ficar só nas minhas palavras. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre modelo de casamento normativo, Vossa Excelência, e também prescritivo. Livro do Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 24. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vamos ler também em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 27, aquilo que é normativo, aquilo que Deus estabeleceu e o que Deus aprova, não as distorções e os arranjos de homens afetados pela queda de Adão cometeram em sua caminhada, em suas famílias. O modelo de família está aqui, de forma normativa. Gênesis capítulo 1, versos 27, diz assim: Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Sobre a discussão de gênero, o que é estabelecido por Deus e o que nós defendemos como regra absoluta, e nós não negociamos e não abrimos mão por interesses ou por cadeiras ou por motivações e inclinações partidárias, está aqui. Este livro aqui é a nossa Constituição. Tem mais? Mateus capítulo de número 19. Vamos ver se Deus aprova os arranjos não tradicionais que ele estabeleceu. Mateus 19. Do 3 a seguir. E alguns fariseus, aqueles que carregavam a toga, entre aspas, que sentavam nas cadeiras do sinédrio e acreditavam ser a lei naquele tempo, eles questionaram Jesus. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? O que eles estavam perguntando é: será que Deus permite algum arranjo? Jesus, o senhor aprova esses arranjos como Abraão, poligamia, divórcio, ou ter uma outra mulher, estar em adultério sem a carta de divórcio? É lícito essas coisas? Será que existem arranjos e o Senhor vai aprová-los? Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, o fez homem e mulher? Me parece que passar disso, Vossa Excelência, é comprometer o que Deus estabeleceu. Sabe o que é tradicional? É homem e mulher. E Jesus continua: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. E os fariseus perguntaram: então, por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas Vossa Excelência, não foi assim desde o princípio. Deus não aprova arranjos, mas Deus não esconde os arranjos dos homens. As narrativas
descritivas das Escrituras, Deus não escondeu. E por quê? Para mostrar que após a queda todos foram afetados. E essa é a cosmovisão: criação, queda, redenção. E após a redenção, a consumação. E na consumação de todas as coisas é restabelecer a ordem. E que ordem é esta? A ordem tradicional, sem os devidos arranjos. O que comprometeu o homem foi o pecado. Contudo, o que Deus estabeleceu é aquilo que nós carregamos como verdade e nós aqui defendemos. Deus e família. E como nós defendemos família do ponto de vista dos céus, de uma forma ontológica. O que Deus estabeleceu, homem e mulher. Passou disso, é procedência maligna. Homem e mulher, uma só carne. Passou disso, são arranjos criados pelos homens e por aqueles que querem fazer uso dos arranjos de homens que pecaram e destruíram as suas famílias para usá-los para uma votação. Permita-me a minha singela expressão, de forma equivocada, e não vou dizer desonesta, para não ser desonesto em minha fala, mas aqueles que interpretam a Constituição deveriam, no mínimo, ter um pouco de habilidade para interpretar as Escrituras. Mas eu entendo, porque para interpretar um livro espiritual, devemos ter o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, fica muito difícil interpretar as Escrituras e até mesmo distinguir entre a mão esquerda e a direita, como os meninos de Nínive. A Escritura distingue e norma o que Deus institui e prescreve, de narrativa o que ela descreve, inclusive pecados e distorções. O padrão normativo para matrimônio e família é estabelecido na criação e reafirmado por Cristo Jesus, como nós lemos em Mateus 19 e temos também em Marcos capítulo de número 10. Guarde essa frase. Paulo ancora a ética conjugal no mesmo texto de Gênesis 2:24, elevando o casamento à tipologia de Cristo e a igreja. E qual a conclusão? O modelo normativo é claro, é anterior à lei mosaica, no princípio, como Deus estabeleceu. Vamos ler Efésios? Abra a tua Bíblia em Efésios, capítulo de número 5. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Poligamia, filho adotivo, arranjos através do pecado do homem, tudo isso é simplesmente descritivo e não prescritivo e normativo. Regra básica, nossos alunos, jovens e adolescentes da nossa EBD, a maior escola teológica do mundo, sabem fazer essa diferença em um contexto, quando o texto é narrativo ou quando o texto ele é normativo. Tem mais. O que a Bíblia chama de família, a esfera doméstica, não redefine casamento. A Bíblia menciona lares com viúvas, órfãos, servos, agregados, adoções e tutela, configurações domésticas variadas. Isso não altera a definição de casamento, aliança entre homem e mulher, como nós vimos nos textos acima. A adoção, como nós temos em Êxodo 2, Ruth 4, Gálatas 4, versículo 5, é virtude de cuidado, mas não um argumento para mudar a antologia do matrimônio. Viúvas e solteiros, como 1 Coríntios capítulo 7, grande honra e orientação pastoral, sem relativizar a norma do casamento, aquilo que é normativo. E quais são os erros cometidos na fala da Vossa Excelência, a quem respeito? Respeito pela cadeira, respeito por tudo que significa o nosso Supremo Tribunal Federal, mas eu vou pontuar aqui alguns erros desta fala distorcida. E essa fala, dentro do campo teológico e hermenêutico, ela tem equívocos e distorções. Irei aqui pontuar algumas. Número 1. Confusão entre descrição e prescrição. Exemplos problemáticos não autorizam novos modelos normativos. Generalização indevida de casos narrativos, conclui-se uma pluralidade normativa. Isso é chamado de falácia lógica.
Número 3, leitura descontínua da revelação, que é criação, Cristo, apóstolos, e a voz normativa do Novo Testamento sobre casamento e sexualidade, como Mateus 19, Romanos 1, 1 Coríntios capítulo 6, 7, Efésios 5 e 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 2. E o quarto ponto, a ausência de teleologia redentiva. A Bíblia expõe o pecado para conduzir o padrão de Deus, não para legitimizar as distorções e os arranjos, como o senhor bem citou. Vamos fazer o seguinte, o STF interpreta leis e nós interpretamos as escrituras. Se cada um estiver no seu campo, ainda que temos a democracia e podemos gravitar nestes campos, vamos fazer isso de forma correta, com uma interpretação acurada, com perspicácia e os pormenores. E mais, respeitando a interpretação bíblica e aquilo que Deus estabeleceu. E encerro com esta frase. A boa hermenêutica reconhece gêneros literários, voz normativa e a centralidade de Cristo. Descrição não autoriza a prescrição. Conclui-se, portanto, que este é o padrão tradicional de família, meritíssimo Flávio Dino. O casamento ele é heterossexual, macho e fêmea, monogâmico, uniciar a sua mulher, singular, público e aliançado, deixa pai e mãe e unificado, uma só carne. Que Deus abençoe, continuaremos orando por vocês e até uma próxima.